um round. Não, dá quantos rounds? O que se lê na internet. Né? 4, não é? 4 rounds e tem mesmo que ter uma performance que leva mesmo uns 20 a 30 minutos. Há até, não sei se são memes, mas é assim que elas reagem. Há até mulheres que já são usadas e postam coisas na internet, sem ter aqui algum receio. E uma delas é, hoje vou dormir com ele, vai ter que me aguentar a noite toda. Porque ela quer ter esse momento de prazer. E a doutora diz aqui que, aliás, pergunta-me qual mulher e quem fala relativamente ao tempo. No entanto, o tempo ideal, quero ainda entender e desconstruir esse elemento e porque é que há mulheres que acabam-se de gostar de muito mais tempo. Vamos falar sobre diretamente sobre os homens que não demoram. Posso mostrar o meu vibrador? Já podemos entrar aí? Já podemos. Ok, então vamos aquecer, pessoal. Temos aqui alguns instrumentos para ilustrar. Atenção, vamos deixar aqui um alerta que este é um programa para maiores de 18 anos. Atenção, vamos tentar aqui até de algum modo, vou pedir à doutora, se for breve, na apresentação do instrumento, porque até a própria plataforma pode. Se tiverem crianças na sala, atenção, eu depois não quero ser taxado com um mau julgamento. O programa tem mesmo essa característica, ok? É para aprendermos. E são coisas que nós possuímos. Homens têm o seu órgão genital e a mulher tem o seu. Naturalmente não deve ser algo estranho. Então, doutora, vamos lá, só para percebermos aqui. Ok, né? Vamos entender sobre a ejaculação precoce primeiro. Tudo parte dali. Ok, vamos falar sobre a ejaculação precoce, que é uma disfunção sexual masculina. Toda disfunção sexual é caracterizada por qualquer situação... Doutora, pode só esconder um instante enquanto fala, depois quando pegar... Ok, sem problema. Depois... ok, doutora. Posso? Sim. Ok, toda disfunção sexual masculina é caracterizada por qualquer situação ou doença que impossibilita o desenvolvimento normal da resposta sexual qualitativa, tanto do homem como da mulher. Também existem disfunções femininas, vamos falar depois. A ejaculação precoce, que é a principal disfunção sexual masculina que afeta muitos homens e atualmente cada vez mais jovens, porque antigamente para encontrares um homem com ejaculação precoce era geralmente acima dos 40, quando já havia o fator idade e deterioração da saúde por alguns fatores. Mas atualmente nós encontramos miúdos de 19, 20 anos com ejaculação precoce avançada e severa. O que é que acontece? Vamos ainda deixar de fora as questões orgânicas de cigarro, o álcool e outras questões que danificam quimicamente. Vamos falar sobre a ansiedade, que é um fator dentro da causa psicológica. A ansiedade é uma das coisas que mais atrapalha a sexualidade do homem. E além da ansiedade normal e natural que nós todos temos, tem a ansiedade de desempenho, que é exclusiva do homem. O homem, se você diz para ele na segunda-feira que vamos fazer amor na quinta-feira, ele a partir da segunda-feira já começou a fazer amor contigo na cabeça dele. Até se você dizer qual hospedaria, ele já começa a imaginar como vai te fazer, como vai te colocar, se vai ser num carro e tudo mais. Isso tudo acaba criando uma pressão dentro do teu organismo e todo organismo em pressão não reage bem. Quando nós chegamos no momento do sexo, tudo aquilo te baralha. E o que é que acontece? Quando nós estamos ansiosos, nós lançamos no nosso sangue, no nosso corpo, a adrenalina, que é também um hormônio natural produzido pelo corpo. Mas a adrenalina ela é vasoobstrutora, acaba obstruindo a passagem das artérias e das veias que fazem a circulação natural do sangue. Isso compromete primeiro a tua ereção, porque para teres ereção precisas de sangue. É necessário que o sistema nervoso central imita informações para levar sangue ao teu pênis. E quando as artérias e as veias não estão bem, no caso, com uma passagem normal, porque há uma obstrução devido a esse hormônio, há uma dificuldade na circulação de sangue, não só até o caminho do pênis, como também para o cérebro, o que te faz ter menos probabilidade de ter controle das tuas emoções. O que é que acontece? Durante o sexo, quando vais fazer amor com ansiedade e já estás com o problema da circulação, quando o homem está totalmente ereto, aqui embaixo há uma raiz e ela fecha quando se sente que a parte cavernosa do pênis absorveu todo o sangue. E ela se mantém fechada até o momento que você ejacula, porque ela sente que tem que abrir para o relaxamento normal.
Quando você tem problema na circulação, ela entende que não tem que fechar porque não só a passagem não está a ser corrente como o normal, o habitual, como ela também fica indecisa se fecha já ou não, porque há uma circulação diferente. Então compromete-se a memória daqui, o que faz com que, se a tua mente, que também já está a receber pouco sangue, não estiver tão preparada, acaba mandando uma informação errada, pode bruxar ou acabar por se vir rápido. Às vezes até em 1, 2, 3 segundos, 4 segundos. Por quê? Porque a ansiedade cria uma pressão tão grande para ti, nas células. É possível. Homens com uma ejaculação. Acho que ele passa por isso. Homens que têm uma ejaculação precoce severa, às vezes só até de ter contato mínimo com o órgão genital já acabam por se ver. Estás a falar o quê? É só assim, só tipo... o toque mínimo já se vê. Há homens assim. Não está a perguntar. Acreditas? É assim, ninguém só assim, Lil John. E a outra questão... Sério, mas só um toquezito? Um toquezito. Está complicado. Muito, extremamente. E há muitos a viverem assim. Muitos. Muitos? Muitos. Essa é severa ou mínimo? Essa é severa. Muitos homens estão a viver assim. E temos a outra questão. Mas calma aí, doutor, vamos ainda tentar perceber. Ele, de repente, está no ato com a dama, põe-se em cima dela, toca... A ejaculação precoce severa leva pouquíssimos segundos. Mas há um trajeto, vamos começa, né? Vamos chegar lá. Uhum. Vamos chegar lá. O cérebro de algumas pessoas não funciona como de outras. Por quê? Vou já explicar essa parte. Os homens têm uma boa parte vício em masturbação. Ok. E esse vício tem um amigo, que é o vício em pornografia. E o vício em pornografia tem os mesmos efeitos severos no cérebro que a cocaína. E a dopamina não, heroína ou qualquer outra droga. Pornografia é igual a cocaína, a nível de consumo. Vamos só entender. Os mesmos efeitos negativos que a cocaína, a heroína e outras drogas desse nível trazem ao teu cérebro, a pornografia traz ao teu cérebro. Eu depois vou desconstruir, vamos aprender depois, tá? Mas agora deixa eu explicar porquê. Exato. Vamos só entender algo. A pornografia e a masturbação, depois de um tempo, acabam viciando. Por quê? O nosso cérebro, ele tem algo chamado sinapses cerebrais. Sinapses são comportamentos que o cérebro automatiza por ser constante e torna-os automáticos. É como se fosse um computador e criou pastas para determinadas coisas. Pasta para como se relacionar com dado, pastas para como se relacionar com a família, pasta para como se relacionar com os amigos. Ela automatiza o que é constante. E o que é que o cérebro tem, segundo a neurociência? Ele tem algo chamado neuroplasticidade, que é a capacidade de criar novas sinapses mediante novos comportamentos que também são constantes. E ele entende, se isso é o que ele está a fazer mais regular, significa que este é o que eu vou automatizar e tomar como certo. O cérebro funciona assim. E o que é que acontece connosco? Nós temos os nossos neurônios, que são os nossos neurotransmissores, comunicadores. E temos também para a área sexual. Naturalmente, por exemplo, atualmente dizem que a ejaculação precoce é depois ou a partir dos 2 minutos, né? Para não ser considerado ejaculador precoce. Antes dos 2 minutos tem ejaculação precoce. Mas um tempo já foi 5, agora decidiram 2 minutos. Decidiram. Por causa também da deterioração da saúde e do novo mundo que nós estamos. O nosso corpo já não reage como os corpos de antes, porque o ambiente já não é o mesmo. Né? Existem muitos casos. Exato. Boa. Então, o que é que acontece? Você já tem programado nos teus neurônios 2 minutos para ejacular. Imagina que você seja um moço que vê muita pornografia e se masturba. Primeiro vídeo de pornografia que você assista, se for 5 minutos, vais assistir os 5 minutos. Vais ver a moça entrar no escritório, vais ver a irem para a praia, vais ver a estarem no carro a conversar, na aula de condução e tudo mais. Consegues ver toda essa questão histórica, toda essa questão literária, tu ainda consegues ver. Até chegar ao momento do coito, também consegues ver todo esse processo. Depois de um tempo, vais notar que começas a reduzir o tempo, essa parte da história passas e vais direto ao momento em que estão a ter o ato. Porque o nosso cérebro tem uma parte...
É verdade. Meu Deus. Deixa-me só servir água. O que? Avança a cuia. Como é? Qual é o problema? Tá aí o Manuel. Eu li o comentário do Manuel. Eu avanço, não tenho paciência de assistir todo o vídeo. O que acontece com o teu cérebro quando tu já não consegues ver toda a história? Nós temos algo chamado sistema dopaminérgico no nosso cérebro, que é o sistema que trata daquela sensação de saciabilidade. Tudo o que te faz sentir prazer é produzida por aquela sensação, por aquele sistema, não é? E para você ter aquele sistema ativo, produtivo, natural e saudável, é necessário que qualquer prazer primeiro imita algum esforço. Quando você faz com que ele ative, lance dopamina, ou seja, prazer sem ter algum esforço antes, naturalmente ele cria um vício. Por isso é que ficar no TikTok a andar, mesmo às vezes você sem entender, porque eu estou aqui a fazer o quê? A ver esses vídeos aleatórios, mas não consegue sair. É porque naturalmente é algo que cria pouco esforço e naturalmente lança-te uma sensação de prazer. Quando isso é constante, tu já estás a comprometer essa área. E o que é que vai acontecer? Ela cria vício sobre aquilo e vai passar informações aos teus neurônios que, por exemplo, tinham 2 a 3 minutos para ejacular, que as coisas já estão a mudar. Você começa a pular os vídeos de 5 minutos, vais até o terceiro, o segundo minuto para ver já a parte do coito. Depois de um tempo começas a te vir mais rápido. E depois de um tempo começas a procurar vídeos pornográficos mais picantes, que vão te dar um outro estímulo, porque o vício é assim. Por isso é que as pessoas começam na liamba, vão na cocaína, vão na heroína e procuram coisas mais fortes. É o estímulo. O estímulo, ele precisa sempre de um estímulo mais forte para continuar a produzir aquela sensação. Então ele vai procurar vídeos, se calhar, bem mais tenebrosos, orgias e coisas mais agressivas. Para ele ver que, de alguma forma... Dona doutora, não, eu queria mesmo falar dele. Sim. Quando falas do TikTok sobre a necessidade de despachar as coisas, eu tenho estado preocupado com a minha geração e tive essa análise com base na minha conversa com o Cooper, porque as redes sociais estão a acelerar o nosso processamento. Em quê? Em diversos aspectos. A forma como nós captamos uma informação, nós queremos despachar até a recolha de informação. Tu estás a ler um texto onde, vamos lá, o que é a sexologia? No máximo fica insatisfeito com a primeira frase. A sexologia é a ciência que estuda, é isso. E ponto final. Tudo isso por causa da forma como nós consumimos os conteúdos. Que geralmente tem 1 minuto. Tem 1 minuto. Antigamente tinhas uma plataforma como o YouTube e depois surgiram outras como o Facebook e Instagram, onde tinhas a possibilidade de colocar vídeos. O Instagram não começou assim, começou com fotografias, mas o Facebook foi seguindo o YouTube, já colocavas vídeos com mais tempo. Depois começaram a reduzir. E quando chega o TikTok, o próprio demônio, as coisas começaram a mudar. O que é que me chamou a atenção no Cooper? O Cooper assiste vídeos. Como é que é? Ela avança os segundos para a voz a despachar. Estás a ver? A velocidade 2. Estás a ver? Então, se ele... A doutora está aqui a dar uma explicação sobre o nosso processamento a nível de cérebro, que ele entende que aquilo é que dá prazer é o suficiente. Se ele está assim, a forma como ele usa a internet, imagina nesse momento, eu estava a pensar logo nele. Cooper, demoras quantos minutos para se vir? Sim, mas diga o tempo. Está vendo? Está vendo? Nem consegue controlar. São 3 segundos. Ele já não controla. É isto que nós chamamos de neuroplasticidade, capacidade do cérebro criar novas sinapses e tomá-las como as novas rédeas. E quando eu estava a dizer sobre avançar o vídeo e procurar outras coisas, depois nós começamos a nos vir mais rápido. Se nos víamos em 5 minutos, começamos a nos vir em 2, em 1 minuto. E às vezes assistimos 4 vídeos em 5 minutos e nos vimos 3, 4 vezes. Sim, acontece isso quando nós já estamos num certo nível de vício.
O que é que acontece com o teu cérebro? Ele vai entender. Mas tipo, esse vídeo porque bate. Deixa eu acabar de explicar. Então o que é que vai acontecer com o teu cérebro? Se você de forma constante produz o teu sexo daquela forma e se vem naquele tempo, ele reduz o número que naturalmente estava programado ali e ele mete 10 segundos. Por isso é que muitos homens vão aos naturopatas, aos hospitais convencionais, compram medicamentos e durante o período que eles usam o medicamento conseguem demorar mais tempo para se vir, mas depois de passar a química, aquilo volta, porque aquilo anestesia a função desses neurônios, mas não cria uma nova programação deles. Então isso só muda se o teu cérebro criar uma nova sinapse e fazer uma construção para se vir num outro tempo, porque ele já entendeu que o tempo para você se vir são 10 segundos, são 8 segundos, porque é o que você tem feito com constância. E naturalmente, quando você fica viciado em masturbação, você comete erros e danifica-se em 3 aspectos. Primeiro, as tuas relações reais com mulheres podem estar comprometidas, porque o teu cérebro pode já estar mais acostumado a outra forma como tu acostumaste a fazer sexo, e isso acontece. Há homens que mesmo depois de terem sexo com uma parceira, por já estarem viciados em masturbação, depois vão se masturbar, só assim que sentem aquela saciabilidade. Comprometem muito a questão cerebral deles. E outra coisa, essa pele... Essa pele do pênis é uma pele fina e o líquido da mulher, o líquido lubrificante, tem propriedades para protegê-lo durante o período da penetração. Os outros líquidos não. Os homens quando masturbam usam cremes, sabonetes ou alguns géis que têm químicos que, na frequência em que eles esfregam, vai diminuindo a capacidade neurosensorial dele. Aquela sensação boa que sentem quando estão dentro de uma vagina é porque aqui tem neurosensores que captam isto. Quando você se masturba com frequência e com esses tipos de químicos, você diminui essa neurosensibilidade. Por isso é que há homens que às vezes fazem tão rápido, porque a única coisa que eles sentem é o aproximar do sair do esperma, aquela sensação fisiológica boa quando o esperma está para se vir. Mas durante o processo já há uma grande diminuição da sensibilidade. Então é necessário cuidarmos primeiro da nossa sexualidade. Homens, evitem masturbação, evitem sexo com mulheres que vocês não prepararam, porque o que é que vai acontecer? Quando você que vocês não prepararam sexualmente, que o corpo delas não está sexualmente preparado. E há um item muito importante que os homens têm que aprender. Aqui isso é uma matéria muito grande. Agora, entender aqui mulheres que vocês não prepararam. Temos que preparar as mulheres. Sexualmente, sim, antes de penetrar. Os homens às vezes dizem, mas eu já fiz de tudo e ela ainda não está lubrificada ou não me disse já posso penetrar. Existe uma coisa que vocês têm que saber dominar. Quando a mulher está a ficar lubrificada, vocês têm que colocar a mão na vagina e colocar aquele líquido que parece a clara do ovo entre o dedo polegar e o indicador e esticar. Se ele passar de 1 centímetro, quase 1,5 centímetro e não rebentar, é porque ela está preparada para ser penetrada. Não, é nova para mim essa. Exatamente, porque a consistência daquele líquido vai determinar o nível de preparação dela. Mas agora deixa-me só... Agora tenho uma curiosidade. Será que a mulher está pronta para entender que nesse momento estás a testar se ela está pronta ou não? Há conhecimento suficiente? Porque a mulher pode achar que esse gajo é maluco, mas ele tocou na minha vagina, tirou isto e está a fazer assim. O mesmo truque que vocês usam. Esse tem feito isso. Esse está a tomar um medicamento para me arrebentar hoje. Não. A mulher vai pensar, não, sério, tipo, vamos lá, mulheres que estão aí do outro lado, temos mais de 1000 pessoas. No ato sexual, qual é a mulher que, com falta de conhecimento, vai entender que esse momento aqui é para calcular? Aí é que entra a vossa estratégia. Okay. Qual é o truque que vocês fazem para saber como é que está o cheiro lá embaixo? Vocês todos sabem. O cheiro? Sim. Então vocês não usam um truque para meter o dedo, depois sentir sem ela perceber? Nunca fizeste isso, Fly? Não. Tem esse truque, podes usar o mesmo truque para fazer isto. Sim.
podes usar isso numa posição em que ela não esteja, no caso, olhar para si, e podes fazer, executas. Porque vai parecer estranho para uma mulher que não sabe, não tem conhecimento, vai parecer algo muito estranho. Mas se fizeres dessa forma, o mesmo truque que vocês usam para ver como é que está a ser lá embaixo, como é que está o cheiro lá embaixo, sem as mulheres perceberem, podem usar para isto. Uau, esse é o melhor programa do ano. E ainda nem fizemos 1 hora. Uau! Cadê o documento?